Era uma manhã fresca de primavera, e o céu estava limpo, com o sol começando a brilhar suavemente sobre as serranias de trás dos montes. João, um homem que adorava se perder nas montanhas, estava em uma de suas caminhadas solitárias. Ele sempre amara as paisagens agrestes e a serenidade que as montanhas proporcionavam, longe do tumulto das cidades, onde ele trabalhava como técnico de telecomunicações. Com o som suave do vento passando entre as árvores e o aroma fresco de pinheiros e musgo preenchendo o ar, João avançava pela estrada de terra, cujos caminhos serpenteavam pelas montanhas. O único som que perturbava o silêncio eram os seus passos na poeira, misturados com o canto distante de aves. Ele sabia que ali, longe de qualquer forma de civilização, encontraria um tipo de paz que raramente conseguia em sua rotina diária. As suas caminhadas nas montanhas, longe das obrigações, eram o que o faziam se sentir vivo. Ele já estava a caminho da aldeia de Gimonde, onde iria descansar antes de seguir para a Serra do Gerês. Contudo, algo estava para acontecer que mudaria completamente o curso da sua jornada, uma experiência que ele nunca esqueceria, e que ele próprio teria dificuldade em explicar, mesmo depois de muitos anos. À medida que ele se aproximava de uma curva estreita na estrada de montanha, uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Ele parou por um momento, tentando compreender o que era, mas logo o ignorou, achando que poderia ser apenas o cansaço da caminhada. Contudo, o ambiente ao seu redor parecia mais denso, como se o ar tivesse se tornado mais pesado, mais carregado. Um silêncio inquietante pairava sobre a paisagem. João estava sozinho, mas a sensação de estar sendo observado era impossível de ignorar. Foi então que ele a viu. Uma enorme sombra surgiu à sua esquerda, movendo-se suavemente entre as árvores, até que, de repente, se materializou na sua frente. Um urso. João ficou paralisado. Ele sabia que existiam ursos na região, mas jamais imaginara encontrar um tão perto de onde estava. O animal era imenso, com pelagem escura e uma presença tão imponente que parecia que a própria montanha o estava observando. O urso não se moveu imediatamente, mas ficou parado, observando João com aqueles olhos profundos e penetrantes. João sentiu o coração acelerar e um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia o que fazer em uma situação dessas, tentar parecer maior, não correr, manter a calma. Mas o que o deixou perplexo foi o comportamento do urso. Ele não parecia ter intenções hostis, como seria esperado. Não estava avançando nem rosnando, apenas estava, ali. Durante o que pareceu uma eternidade, João e o urso se encararam, sem um movimento sequer. A natureza ao redor parecia suspensa no tempo. O vento, que antes soprava de forma suave, agora estava completamente parado. O som de seus próprios batimentos cardíacos ressoava mais alto do que nunca. Sem saber o que fazer, João deu um passo para trás, com cautela. Ele não sabia se deveria tentar afastar o urso ou se estava seguro permanecendo ali. Seus instintos lhe diziam que esse era um momento muito mais raro e peculiar do que qualquer outro encontro com a vida selvagem que já tivera. Porém, o que aconteceu a seguir foi algo que desafiava toda a lógica que ele possuía sobre os animais selvagens. De repente, o urso se levantou sobre as patas traseiras, em um gesto que parecia quase humano. Ele olhou João mais uma vez, e em seus olhos havia algo que João não conseguia identificar. Uma espécie de sabedoria, talvez. Ou até uma comunicação silenciosa. O urso baixou novamente, mas dessa vez se aproximou lentamente, com os passos pesados e silenciosos. Quando estava a apenas a alguns metros de João, o urso fez algo que João jamais esperaria. Ele parou diante dele, inclinando-se ligeiramente para frente, como se estivesse oferecendo algo, ou quem sabe até, alertando-o de algo. Aquele momento, aquele silêncio incomum, os olhos do urso fixos nos de João, trouxeram-lhe uma sensação estranha, como se o urso estivesse tentando lhe transmitir uma mensagem. João sabia que não estava sonhando, não era uma alucinação. O que quer que estivesse acontecendo ali, estava de alguma forma além de tudo o que ele já experimentara na sua vida. O urso, de repente, emitiu um som baixo, como um grunhido, mas não parecia ameaçador. Era quase como um aviso. Algo não estava certo. Antes que João pudesse reagir, o urso se afastou lentamente, com passos pesados, como se esperasse que ele o seguisse. Mas, em vez disso, João permaneceu parado, imóvel, o cérebro tentando processar a situação. O urso deu um último olhar para ele, e em seguida desapareceu na vegetação densa que cercava a estrada. A sensação de estar sendo observado voltou, e João se virou abruptamente, quase esperando ver o urso de novo, mas nada. O silêncio retornou com força total, como se a paisagem estivesse tomando fogo, esperando por algo. O que o urso tentara lhe comunicar. A mente de João estava em frangalhos, mas uma coisa era certa, aquilo não era um simples encontro com um animal selvagem. Ele tinha sido alertado sobre algo, mas o quê? João ficou ali, imóvel por mais alguns momentos, tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Seu corpo tremia, não de frio, mas de uma sensação de desconforto profundo,
como se algo estivesse prestes a acontecer e ele não soubesse o que fazer. Ele olhou em volta, a paisagem parecia a mesma, mas ao mesmo tempo, algo havia mudado. Ele não conseguia mais ignorar a ideia de que o urso tinha-lhe dado algum tipo de aviso. Mas o que poderia ser? O que ele precisava saber? Com o pensamento em turbilhão, João se agachou para pegar sua mochila, que deixara cair no chão ao se distrair com o urso. Seus dedos estavam frios ao toque do tecido, e ele rapidamente a colocou sobre os ombros, tentando se acalmar. Ele olhou para a estrada à frente, que ainda parecia deserta. Nada de incomum estava à vista. A paisagem de montanha continuava a se estender, com os vales e colinas verdes típicos da região, mas havia algo de inquietante na quietude do lugar. O vento não soprava mais, e a única coisa que ele conseguia ouvir agora era seu próprio respirar acelerado. Decidiu seguir em frente. Algo o impulsionava a continuar, como se fosse necessário chegar a algum lugar. Como se a montanha estivesse exigindo sua presença. Ele deu um passo em direção à estrada, seu pé pressionando contra a terra úmida, e sentiu a vibração do solo sob seus pés, uma vibração estranha, como se a terra estivesse viva. Com um suspiro, ele continuou, e, a cada passo, seu coração batia mais forte. Enquanto caminhava, João começou a sentir um desconforto crescente, uma sensação de que o ambiente à sua volta estava, de alguma forma, mudando. O ar parecia mais espesso, e as árvores que antes pareciam amigáveis agora estavam mais densas, mais fechadas, como se estivessem se aproximando dele, criando uma sensação de claustrofobia que nunca tinha sentido nas montanhas antes. Ele estava sozinho, mas a solidão parecia ser uma presença, uma entidade que se unia à paisagem, moldando o ambiente ao redor dele. Ele parou novamente, olhando para trás, onde a estrada se estendia para a área mais aberta, e sentiu um calafrio na espinha. Havia algo errado ali, algo além da simples presença do urso. Como se a própria montanha estivesse tentando avisá-lo, como se ele não fosse bem-vindo ou, pior ainda, estivesse sendo seguido por algo que ele não conseguia ver. Então, o som veio, suave a princípio, mas logo mais forte, uma batida ritmada e distante, como o som de grandes patas que se moviam pesadamente pelo chão de terra. João parou, seu estômago apertando-se enquanto a tensão crescia dentro dele. Ele sabia que não era mais um urso. A batida no chão, o som do movimento, a maneira como a terra tremia, era como algo muito maior. Sem saber o que fazer, João começou a andar mais rápido, seu olhar se movendo de um lado para o outro, em busca de qualquer sinal de perigo. Ele sentiu seu corpo reagir, sua mente em alerta máximo. Mas o som, agora muito mais próximo, parecia ter se aproximado de maneira quase sobrenatural. Não era natural ouvir algo assim a uma estrada remota nas montanhas. Ele sabia que não estava apenas sendo seguido pelo urso, havia algo mais à espreita, algo que ele não conseguia entender. O som ficou mais alto. Uma batida poderosa, como se algo grande estivesse se aproximando dele com uma força incontrolável. Ele girou sobre os calcanhares e correu, não sabia para onde, apenas queria se afastar daquele som ameaçador. Seus pés batiam contra o solo irregular da estrada de terra enquanto ele se afastava rapidamente, seu coração batendo forte, seus pulmões queimando com o esforço. A sensação de estar sendo seguido aumentava, e cada vez que ele olhava por cima do ombro, não havia nada. Mas o som estava lá, pesado e rítmico, mais alto a cada passo. João não entendia o que estava acontecendo. Como podia correr sem nunca ver a fonte do som? O medo começou a se espalhar por seu corpo, seus músculos tensos com a adrenalina. Ele não sabia o que estava perseguindo, mas a sensação de que algo grande estava prestes a alcançá-lo parecia cada vez mais real. Ele corria, mas algo no fundo de sua mente dizia que não adiantava. O caminho à sua frente se estreitava, e ele avistou à distância o início de uma clareira, onde a estrada se bifurcava em dois caminhos. Sem hesitar, João seguiu em direção à bifurcação, tentando desesperadamente sair daquela estrada estreita. A cada passo que dava, o som ficava mais forte, como se ele estivesse se aproximando de algo que não conseguia ver, mas que estava pronto para se revelar a qualquer momento. Foi então que, de repente, ele sentiu algo. Uma sombra, grande, se movendo rapidamente à sua esquerda. Ele se virou bruscamente, seus olhos se arregalando ao ver uma forma enorme, não mais do que alguns metros de distância. Não era um urso, mas sim uma criatura ainda maior, com uma pelagem escura que parecia absorver a luz ao redor dela, como uma sombra em movimento. Seus olhos brilharam com uma intensidade quase sobrenatural, e João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A criatura não avançou, mas ficou ali, observando-o. Seus olhos, quase humanos, estavam fixos nos dele, como se estivesse estudando, aguardando sua reação. O silêncio tomou conta da floresta novamente, mas agora havia uma tensão no ar, como se o próprio mundo tivesse parado de respirar. João não sabia o que fazer, e a ideia de tentar fugir parecia mais absurda a cada segundo. Ele sentiu como se fosse impossível escapar daquela presença que o envolvia por completo. A criatura em frente a João emitiu um grunhido baixo,
não ameaçador, mas como se estivesse tentando transmitir algo. O som, estranho e profundo, ecoou pela clareira, reverberando nos ossos de João, fazendo-o sentir um aperto no peito. Era como se a criatura estivesse tentando lhe dar um aviso, ou talvez tentasse comunicar algo que ele não compreendia. No fundo de sua mente, João começou a perceber que havia algo mais nesta montanha do que ele jamais imaginara. Ele estava sendo testado, mas não sabia como ou porquê. O que aquela criatura queria dele. E porque ele sentia como se tivesse sido atraído até ali, como se o urso e a presença daquela criatura fizessem parte de um plano maior, algo além da sua compreensão. A tensão no ar parecia ter uma densidade palpável, como se o próprio ambiente estivesse carregado de uma energia misteriosa, algo que João ainda não conseguia compreender. O som profundo que a criatura emitira reverberou por sua espinha, mexendo com algo dentro dele. Era uma comunicação, ou ao menos era como se fosse. Mas o que aquela presença queria dele? Qual era a mensagem que a montanha, os ursos, e agora essa criatura gigantesca, estavam tentando transmitir? João sentiu uma leve brisa, um movimento nas folhas das árvores ao redor, mas o som do vento era abafado pela sensação de estranheza que permeava a clareira. A criatura continuava a observá-lo, imperturbável, seu olhar fixo e penetrante. Os olhos que brilhavam com uma intensidade surreal eram como faróis em uma noite sem luar. Era impossível desviar o olhar, como se os próprios olhos da criatura estivessem capturando sua alma, estudando de uma forma que não se via todos os dias. Cada músculo de João estava tenso, e ele sabia que precisava agir, mas não sabia como. Ele sentia que qualquer movimento em falso poderia ter consequências irreparáveis. O medo estava presente, mas algo mais profundo e enigmático estava crescendo dentro dele, uma sensação de que aquilo tudo era maior do que ele próprio. Ele estava em meio a algo ancestral, algo que transcendeu a simples presença de um animal selvagem. Era como se ele tivesse sido escolhido, sem saber exatamente para o quê. A criatura deu um passo à frente, e o som de suas patas sobre a terra era surdo, quase como um trovão distante. Mas o movimento não era agressivo, apenas curioso. Ela se aproximou de João com uma calma assustadora, mantendo seus olhos fixos nele. A cada passo, o ar parecia ficar mais pesado, mais carregado de eletricidade. João, sem saber o que fazer, deu um passo para trás, sentindo o coração bater acelerado em seu peito. Mas não havia para onde ir. A clareira estava à sua frente, e o caminho atrás estava bloqueado pela criatura, que agora estava a apenas alguns metros dele. O medo e a sensação de urgência o consumiam, mas algo, uma voz silenciosa no fundo de sua mente, dizia para que ele permanecesse imóvel, como se a criatura não fosse um inimigo, mas algo muito mais complexo. A criatura, então, baixou a cabeça, e seus olhos brilharam ainda mais intensamente, como se estivesse estudando João com uma precisão sobrenatural. Foi nesse momento que ele sentiu algo que ele nunca imaginara sentir. Uma conexão. Não uma conexão com o medo ou com a sobrevivência, mas uma conexão profunda, quase espiritual, como se a criatura soubesse quem ele era, como se soubesse de sua história, seus medos, seus desejos mais íntimos. A criatura deu mais um passo à frente, e então, com um movimento que parecia um gesto de carinho, tocou sua pata dianteira na perna de João, delicadamente. Era um toque inesperado, que o deixou sem palavras, com a mente girando tentando processar tudo aquilo. Como podia um ser tão imenso, tão imponente, ser tão suave? Ele permaneceu ali, paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. O que a criatura queria dele? Porque ela parecia ter tanto interesse nele. E, mais importante, porque ele não sentia o medo avassalador que deveria sentir diante de uma criatura tão poderosa. Havia uma tranquilidade em sua presença, uma sensação de que o que estava acontecendo não era algo a ser temido, mas sim algo a ser compreendido. Foi quando a criatura, sem tirar os olhos de João, virou-se lentamente e começou a se afastar, indo em direção a uma pequena clareira mais adiante, onde a vegetação parecia se abrir para revelar algo que ele ainda não podia ver claramente. O movimento era lento, quase ritualístico, como se estivesse esperando que ele a seguisse. João, sem saber o que fazer, começou a caminhar lentamente em direção à clareira. Cada passo que dava parecia ser guiado por uma força invisível. Ele não sabia onde a criatura o estava levando, mas algo dentro dele o impulsionava a seguir, a descobrir o que estava além daquela trilha. Ele sentia que esta não era uma simples caminhada, mas uma jornada. Não apenas uma jornada física, mas uma jornada de entendimento. Conforme se aproximava da clareira, ele percebeu que o ambiente estava mudando. As árvores se afastavam, como se estivessem formando um corredor para ele. A luz parecia mais suave, como se o sol estivesse filtrado por uma camada de névoa, criando um brilho etéreo que dava à paisagem um tom místico. Era como se ele estivesse entrando em um lugar sagrado, longe da realidade cotidiana, em um espaço onde o tempo não seguia as regras normais. A criatura, agora mais à frente, entrou na clareira e se virou para olhar João, como se estivesse esperando por ele. Sua postura era serena, mas sua presença era inegavelmente dominante,
como se o próprio espaço ao redor dela estivesse sendo moldado pela sua força. João avançou, e à medida que se aproximava, ele sentiu uma onda de paz invadir seu corpo. Seu medo, embora ainda presente, começou a se dissipar, substituído por uma sensação de curiosidade e reverência. Ele não sabia o que a criatura queria ou o que aquela experiência significava, mas uma coisa era clara: ele não estava mais sozinho. Algo mais estava com ele, algo além da compreensão humana. Quando finalmente entrou na clareira, a criatura se afastou para dar espaço a João. Ele olhou ao redor e notou que no centro da clareira havia uma grande rocha, lisa e polida, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Não eram letras, mas algo mais primitivo, quase como se fossem sinais antigos, de uma civilização perdida ou de uma linguagem esquecida pela história. A criatura se aproximou da rocha e, com um movimento calmo, tocou os símbolos com suas patas dianteiras, como se estivesse iniciando um ritual. João, embora maravilhado, sentiu uma inquietação crescente. Ele se aproximou da rocha, sem saber o que fazer, mas sentindo que era parte do que estava acontecendo ali. Ele estendeu a mão, hesitando por um momento, antes de finalmente tocar a superfície da rocha. No momento em que seus dedos tocaram os símbolos, uma onda de energia percorreu seu corpo, como se a terra sob seus pés estivesse vibrando em sintonia com algo muito maior. Ele sentiu sua mente expandir, como se estivesse conectando-se com algo profundo e ancestral. Imagens de paisagens, de animais e de seres misteriosos começaram a surgir em sua mente, visões de um tempo antigo, um tempo em que os seres da natureza viviam em harmonia com os humanos, compartilhando segredos que o mundo moderno havia esquecido. De repente, ele ouviu uma voz. Não uma voz física, mas uma voz em sua mente, profunda e ressoante, como se vivesse dentro de sua própria alma. Você foi escolhido, João. O equilíbrio entre o homem e a natureza foi rompido. Você deve restaurá-lo, antes que seja tarde demais. As palavras ecoaram em sua mente, e João sentiu uma sensação de urgência, uma pressão crescente, como se ele tivesse sido encarregado de uma tarefa gigantesca. Mas o que significava isso? O que ele deveria fazer? Antes que pudesse questionar mais, a visão desapareceu, e ele se encontrou de volta à clareira, diante da criatura que o observava com um olhar de entendimento, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. O urso apareceu ao fundo, a figura imensa se movendo suavemente entre as árvores. Eles estavam juntos, esperando por João. A criatura à sua frente deu um último olhar, e com um grunhido suave, desapareceu na floresta. Era como se ele tivesse sido deixado com uma missão, e tudo o que ele precisava fazer era seguir os sinais que estavam ali, ao seu alcance. João ficou ali, sozinho novamente, mas agora, com uma nova sensação de propósito. Ele não sabia o que a montanha, os ursos e aquela criatura desejavam dele, mas uma coisa estava clara: o mundo estava pedindo algo dele, algo que ele ainda não compreendia completamente. O equilíbrio estava em jogo, e ele teria de encontrar a chave para restaurá-lo. João ficou parado, ainda atordoado pela revelação que acabara de receber. As palavras ecoavam em sua mente como um aviso urgente, algo que ele não podia ignorar, mas ao mesmo tempo, não sabia como cumprir. Ele olhou para as árvores ao redor, como se elas pudessem lhe oferecer respostas, mas o único som que se ouvia era o sussurro do vento nas folhas. A clareira estava silenciosa novamente, como se o mundo tivesse voltado a se fechar ao seu redor. Ele se afastou lentamente da rocha, ainda sentindo a pressão das palavras da criatura ressoando em seu peito. O equilíbrio foi rompido. O que isso significava? Como ele, um simples homem, poderia restaurar algo tão grandioso e complexo? Ele sentia um peso sobre seus ombros, uma responsabilidade que não sabia como carregar. Mas ao mesmo tempo, havia algo mais. Um chamado silencioso, uma força invisível que o impelia a agir. João tomou um profundo fôlego, sentindo a pressão do momento. Ele não sabia exatamente o que tinha que fazer, mas o que ele soubera até agora era que a montanha não o havia escolhido por acaso. A criatura, o urso, as visões. Tudo isso indicava que ele estava no centro de algo maior, algo que transcendia a sua compreensão. A montanha, a floresta, os seres que habitavam aquele mundo, tudo parecia estar conectado de uma forma que ele não conseguia entender completamente, mas que de alguma maneira, ele agora fazia parte. Decidiu que precisava sair dali, não para escapar, mas para procurar respostas. Ele sabia que o que estava acontecendo não era algo que poderia ser resolvido rapidamente. Talvez a montanha tivesse mais a lhe ensinar, mais a revelar. Ou talvez, ele precisasse viajar mais longe para descobrir o que significava restaurar o equilíbrio. Mas, por onde começar? Ele se afastou da clareira, seguindo uma trilha que não havia notado antes. Era um caminho estreito, coberto por musgo, com árvores antigas que pareciam estar observando cada movimento seu. As sombras que se alongavam pela floresta criavam uma sensação de mistério, como se o próprio espaço estivesse moldando-se ao seu redor, guiando-o por uma jornada sem mapa. À medida que João caminhava, o sentimento de urgência crescia. O vento,
que antes havia parado, voltou a soprar com força, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e folhas secas. Mas havia algo mais, uma sensação de que algo estava se aproximando. Ele parou por um momento, tentando discernir o que estava acontecendo, mas o som da natureza ao seu redor parecia estar se intensificando, como se as próprias árvores estivessem tentando lhe dizer algo. Foi então que ele ouviu o som das patas pesadas novamente. Não era o urso, mas algo mais, algo maior. Ele virou-se bruscamente, mas não viu nada. O som era distante, mas inconfundível. Ele sentiu uma sensação de alerta tomar conta de seu corpo. Algo estava acontecendo, e ele precisava estar preparado. O som se aproximou rapidamente, e então, entre as árvores, ele viu uma enorme figura, não mais um urso, mas uma criatura que parecia algo entre um grande felino e uma sombra escura. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que João não conseguia descrever, e seu corpo massivo movia-se com uma graça inesperada para algo tão imponente. A criatura parou diante dele, suas garras grandes e afiadas tocando suavemente o solo. Ela estava mais alta do que João poderia imaginar, sua forma completamente escuras, quase fundindo-se com a escuridão ao seu redor. A criatura observou João por um longo momento, como se estivesse esperando que ele reagisse, e ele sentiu algo novo, não mais medo, mas uma espécie de respeito. Como se ele estivesse diante de uma força primitiva, algo que já existia antes do próprio tempo. O que ele deveria fazer? A criatura não parecia ser uma ameaça, mas ele também sabia que não devia subestimar a natureza selvagem. Algo estava prestes a acontecer, mas o quê? A criatura então se moveu com uma velocidade impressionante, deslizando por entre as árvores em direção à frente, como se estivesse convidando João a segui-la. Sem pensar duas vezes, João deu um passo à frente, mais uma vez sentindo aquela força invisível o puxando para frente, guiando-o. Ele seguiu a criatura por um caminho que se abria à sua frente. A floresta parecia se abrir, como se estivesse permitindo que ele seguisse. O chão de musgo se tornava mais espesso, mais úmido, e o som das folhas farfalhando sob seus pés misturava-se com o som de suas próprias respirações agitadas. Ele não sabia quanto tempo caminhou, mas parecia que estava cada vez mais longe da clareira onde havia começado. A paisagem ao seu redor mudou, as árvores se tornaram mais densas, as sombras mais profundas, e o ambiente mais pesado. Ele sentiu que estava se afastando de tudo o que conhecia, mergulhando mais fundo nas entranhas da montanha. De repente, a criatura parou, e João quase esbarrou nela. Eles estavam agora diante de uma enorme parede de pedras, uma formação natural que parecia ter sido esculpida por mãos gigantescas. A parede parecia antiga, com inscrições e símbolos gravados nela, iguais aos que ele havia visto na rocha da clareira. Eles estavam em um tipo de templo, algo ancestral, talvez até sagrado. Era um lugar onde os humanos talvez jamais tivessem pisado, um local intocado pelo tempo. A criatura, mais uma vez, se aproximou da parede e tocou os símbolos com as patas. João, sentindo que a resposta estava ali, se aproximou cautelosamente, tocando os símbolos também. Assim que seus dedos entraram em contato com a pedra, uma onda de energia percorreu seu corpo, mais forte do que antes. Ele fechou os olhos, sentindo a rocha vibrar sob suas mãos, como se estivesse sendo transportado para outro lugar, um outro tempo. Visões começaram a se formar em sua mente. Ele viu florestas imensas, montanhas antigas, e criaturas como a que o acompanhava, todas vivendo em harmonia. Mas então, viu algo mais. Algo que fez seu coração parar. Ele viu o desequilíbrio. A natureza sendo destruída, árvores caindo, rios secando, e uma escuridão se espalhando pelo mundo, consumindo tudo à sua volta. Ele viu os homens, suas construções e suas máquinas, avançando sem piedade, devastando tudo o que era selvagem, tudo o que era puro. E, no centro disso, ele viu a criatura, mais uma vez. Mas desta vez, não era uma força de proteção. Ela estava ferida, marcada por uma batalha perdida contra o que parecia ser o homem, ou, talvez, algo ainda mais antigo. Ele viu o último remanescente da natureza, a última esperança de equilíbrio, sendo empurrado para a destruição. A visão cessou abruptamente, e João tropeçou para trás, sentindo o impacto da revelação. Ele estava diante de algo muito maior do que ele poderia imaginar. A missão que ele tinha era restaurar o equilíbrio, mas como? Como impedir que a destruição que ele vira se concretizasse? O que ele poderia fazer para mudar o curso do destino? A criatura se aproximou dele mais uma vez, colocando uma pata diante dele, como se o estivesse incentivando a tomar uma decisão. João sabia que o destino estava em suas mãos. Mas ele também sabia que a natureza, com toda a sua força e poder, não poderia ser restaurada por um homem sozinho. Ele precisava entender mais, aprender mais, ouvir mais, e, talvez mais importante de tudo, respeitar mais a terra que ele tão facilmente tomava como certa. Enquanto observava a criatura, João finalmente entendeu: a jornada estava apenas começando.
Ele tinha muito a aprender, muito a descobrir. E o primeiro passo era ouvir. Ouvir a montanha, a floresta, os animais, e tudo o que ele tinha ignorado em sua vida até agora. O equilíbrio não estava perdido, mas precisaria de mais do que coragem. Precisaria de uma conexão profunda com a própria natureza. E talvez, apenas talvez, ele fosse a chave. João sentou-se à beira da formação de pedras, sua mente turbilhando com tudo o que acabara de descobrir. As visões ainda estavam frescas em sua mente, imagens de destruição, de natureza em colapso, e um mundo que parecia estar se desintegrando por causa das escolhas humanas. A criatura diante dele, sua presença silenciosa e imponente, parecia agora ser a única testemunha do peso daquilo que acabara de vivenciar. Ela o observava com aqueles olhos brilhantes, como se soubesse que ele estava diante de uma decisão crucial, uma escolha que definiria não só seu destino, mas o futuro de todos. A rocha à sua frente, com os símbolos antigos gravados em sua superfície, parecia ter-se tornado um portal para a verdade, e João sentia que a resposta estava ali. Mas o que ele deveria fazer com o conhecimento que acabara de adquirir? O que ele poderia fazer para restaurar o equilíbrio, se ele mesmo ainda não compreendia completamente o que isso significava? A criatura moveu-se lentamente até ele, como se percebesse sua confusão. Suavemente, ela encostou sua cabeça na sua mão, como se fosse um gesto de apoio, de incentivo. O toque era frio, mas cheio de uma força que João não conseguia descrever. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo a energia da montanha, da terra, fluindo através dele. A natureza, que antes parecia distante e indiferente, agora estava tão presente, tão viva dentro de seu ser, que ele mal conseguia conter a onda de emoções que o invadiu. Você foi escolhido, João, ele murmurou para si mesmo, lembrando-se das palavras da criatura. Mas o que eu posso fazer? A resposta não estava em um único ato heroico, nem em um grande sacrifício. A resposta estava em algo mais simples, mais profundo, compreensão. João percebeu que, para restaurar o equilíbrio, ele precisaria primeiro entender sua relação com o mundo à sua volta. Precisava ouvir os ecos da terra, os sussurros das árvores, o murmúrio dos rios. Precisava se reconectar com a natureza de uma maneira que jamais imaginara ser possível. E, talvez, mais importante ainda, ele precisaria ensinar aos outros o que ele aprendera, pois o equilíbrio não poderia ser restaurado por um homem sozinho. Precisava ser uma missão coletiva, uma reconciliação com a terra que todos tomavam por garantida. Com um suspiro profundo, João se levantou. A criatura, com seus olhos ainda brilhando intensamente, parecia entender que ele estava pronto para seguir em frente. Ela fez um pequeno gesto com sua cabeça, como se indicasse o caminho à frente. João deu um passo à frente, decidido. Sabia que o que estava prestes a fazer não seria fácil. A montanha havia-lhe mostrado a verdade, mas agora era hora de agir. Era hora de devolver à terra um pouco do que ele havia tomado ao longo de sua vida. Ele caminhou por horas, com o som da criatura e quando ao seu lado, sempre presente, mas silenciosa. A jornada não estava apenas em seu corpo, mas também em sua mente. Ele pensava sobre tudo o que aprendera, sobre a maneira como a natureza se conectava de forma intrínseca com os seres humanos, sobre como as pessoas haviam se distanciado dessa conexão, sem saber, desequilibraram o mundo. Mas, mais importante, pensava sobre como isso poderia ser revertido. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Precisava da ajuda dos outros. Precisava que todos compreendessem o que ele entendera, que a destruição da natureza não era apenas a destruição do ambiente, mas a destruição de si mesmos. O que ele havia visto nas visões era apenas uma consequência do que acontecia quando se ignorava o ciclo da vida, quando se afastava da verdadeira essência do mundo natural. À medida que João continuava sua jornada, sentia um peso crescente dentro de si. A montanha, com sua quietude e imensidão, parecia estar se tornando parte de seu ser, como se ele fosse uma extensão da terra, como se ele fosse agora o mensageiro de algo muito maior. Ele sabia que, no fundo, não poderia mudar o mundo inteiro sozinho, mas podia começar, um passo de cada vez. A cada cidade que passasse, ele espalharia as palavras que aprendera. A cada pessoa que encontrasse, ele compartilharia a verdade que descobrira. Ele não poderia restaurar o equilíbrio sozinho, mas poderia, de alguma forma, inspirar outros a fazerem o mesmo. E assim, enquanto caminhava em direção ao desconhecido, João sentiu que estava mais perto de algo maior. Algo além das palavras da criatura, além das visões que o haviam marcado. Ele estava se reconectando com o mundo de uma maneira que o tornava mais consciente, mais atento, mais desperto. Ele sabia que a verdadeira missão ainda estava apenas começando, mas a estrada à sua frente não parecia mais incerta. Ele havia encontrado seu caminho. O som das patas da criatura ao lado dele foi diminuindo, até desaparecer completamente. João olhou para o lado, esperando ver sua figura imensa, mas não havia nada. A criatura havia ido embora, cumprindo seu papel, deixando João seguir seu próprio caminho. Mas, de certa forma, a presença dela ainda estava com ele.
Ela havia cumprido sua missão, mostrar a ele a verdade, o caminho a seguir. À medida que a luz do dia começava a desaparecer, João sentiu que, finalmente, a montanha havia-lhe mostrado seu propósito. Ele não estava mais perdido. Ele sabia agora que o equilíbrio não era algo a ser restaurado, mas algo a ser mantido, a ser cultivado. E ele estava pronto para começar essa tarefa, para ensinar os outros a verem o mundo com os mesmos olhos com os quais ele começava a vê-lo. Mas enquanto ele caminhava pelas trilhas sinuosas da serra, seu coração ainda sentia a pressão das palavras da criatura. O equilíbrio tinha sido rompido, e ele sabia que o mundo não seria o mesmo. Era uma verdade dura e imutável. Mas ele também sabia que havia esperança, que algo podia ser feito. E a esperança estava nas pequenas ações, nas pequenas mudanças, nas escolhas cotidianas que poderiam, no fim das contas, fazer toda a diferença. Enquanto a escuridão tomava conta da noite, João olhou para o céu, observando as estrelas. Elas estavam brilhando mais intensamente do que nunca. Ele sentiu como se, naquele momento, a montanha, a floresta, a criatura, e tudo o mais que havia encontrado em sua jornada, estivessem, de alguma forma, olhando para ele. A natureza, com toda a sua grandeza e mistério, não o havia abandonado. E talvez, só talvez, ele fosse capaz de devolver um pouco de tudo o que ela lhe dera. Ele seguiu seu caminho, sem olhar para trás, com o coração cheio de um novo propósito. E, enquanto a estrada à frente se estendia à sua frente, João sabia que a história não terminava ali. O mundo estava mudando, e ele, agora, fazia parte dessa mudança. Mas o que ele não sabia era que, naquele momento, uma outra jornada estava começando, uma jornada que o levaria muito além das montanhas e das florestas, para lugares que ele jamais imaginara. E talvez, quem sabe, um dia ele encontrasse respostas para as perguntas que ainda o assombravam. Mas, por agora, ele estava em paz. E, enquanto a noite caía, a única coisa que ele podia ouvir era o som suave do vento, que agora parecia sussurrar algo para ele, uma mensagem silenciosa do mundo, de volta à terra. Fim.